Enquanto eu tremia no canto escuro do meu quarto, o som dos passos arrastados se aproximava lentamente da porta. Meu coração parecia bater tão alto que eu tinha medo de que a figura pudesse ouvi-lo. A voz sussurrante continuava chamando meu nome de maneira gélida e inumana, ecoando pelos corredores sombrios da casa. Minha mente corria em busca de uma saída, de alguma maneira de escapar desse pesadelo. Lembro-me da lanterna que sempre guardava na mesa de cabeceira ao lado da cama. Com as mãos trêmulas, peguei-a e liguei-a, observando a fraca luz cortar a escuridão ao meu redor. Minha respiração estava irregular, mas a lanterna me dava um pouco de coragem. Os passos continuavam a se aproximar, e eu sabia que não podia ficar ali indefinidamente. Olhei ao redor do quarto em busca de alguma rota de fuga. A janela. Talvez eu pudesse escapar por ela e buscar ajuda. Com cuidado, me aproximei da janela, abrindo-a lentamente para não fazer barulho. Lá fora, a noite estava tão escura quanto o interior da casa, mas qualquer coisa parecia melhor do que enfrentar aquela figura macabra. Antes que eu pudesse me decidir, um vento gélido invadiu o quarto, extinguindo a chama da lanterna. Na escuridão repentina, uma risada arrepiante ecoou ao meu redor. A figura estava agora do lado de fora do meu quarto, a poucos passos de distância. Minha mente entrou em pânico enquanto eu tentava desesperadamente acender a lanterna novamente, mas ela se recusava a funcionar. A figura começou a bater na porta do meu quarto, uma batida lenta e rítmica que parecia ecoar diretamente em meu cérebro. Eu não tinha mais opções. Com um último fôlego de coragem, girei a maçaneta e abri a porta bruscamente, enfrentando o vazio sombrio do corredor. Mas para minha surpresa, não havia ninguém lá. A figura havia desaparecido. Apenas a escuridão e o vento uivante me recepcionaram. Minhas pernas cederam e caí de joelhos, a adrenalina ainda pulsando em minhas veias. Será que tudo isso foi uma alucinação? Um terrível pesadelo do qual finalmente havia acordado? Com o coração ainda acelerado, lentamente me levantei e explorei os corredores vazios, a lanterna agora acesa novamente. A casa estava silenciosa, como se nunca tivesse havido presença alguma. Mas as imagens e sensações do encontro sobrenatural ainda queimavam em minha mente. Enquanto eu encarava as sombras dançando nas paredes, eu me perguntava se aquilo realmente acabará, ou se era apenas o começo de algo muito mais aterrorizante. À medida que eu andava pelos corredores, uma sensação de desconforto ainda pairava no ar. A casa parecia ter se transformado em um labirinto de sombras, onde qualquer movimento ou som mínimo poderia me fazer saltar de susto. A cada canto, a cada porta entreaberta, eu esperava ver a figura pálida e vazia novamente, mas ela permanecia ausente. Decidi descer as escadas, buscando sair daquele lugar opressivo e buscar algum tipo de explicação. Enquanto descia, os móveis pareciam tomar formas estranhas na penumbra, como se estivessem se contorcendo em silhueta. Uma sensação de que eu estava sendo observado me perseguia, mesmo quando meus olhos não encontravam nada fora do comum. Finalmente, alcancei o térreo. A escuridão lá fora contrastava com a fraca iluminação interna, criando um cenário digno de um filme de terror. Decidi que deveria sair da casa, buscar ajuda ou, pelo menos, estar em um lugar aberto onde a sensação de sufocamento pudesse diminuir. No entanto, quando me aproximei da porta da frente, ela rangeu abrindo-se lentamente, como se fosse empurrada por uma força invisível. Meus músculos se retesaram e o frio percorreu minha espinha novamente. Eu não queria olhar para fora, mas algo me impelia a fazer isso. À medida que a porta se abria completamente, a escuridão parecia mais densa do que nunca. Então, na penumbra, vislumbrei um par de olhos brilhantes. Eles pareciam flutuar no ar, fixos em mim com uma intensidade que me fazia sentir como se estivessem sondando minha alma. Uma voz sussurrou em minha mente, ecoando como um vento gelado, sussurrando pensamentos que não eram meus. Você não pode escapar, eu estou aqui. Instintivamente, dei um passo para trás, mas minhas pernas fraquejaram e caí de costas no chão. A voz continuou, sussurrando palavras que não faziam sentido, penetrando fundo em minha mente. Tentei fechar os olhos, mas a presença daqueles olhos brilhantes permaneceu, mesmo na escuridão das minhas pálpebras. Em um último esforço para resistir, comecei a murmurar palavras de proteção, qualquer coisa que pudesse afastar essa entidade desconhecida. A voz sussurrou com mais intensidade, uma mistura de raiva e desespero. A sensação de pressão ao meu redor aumentou,
como se o ar estivesse ficando mais denso. Então, como num estouro, tudo cessou. Os olhos brilhantes desapareceram, a pressão se dissipou e a casa ficou em silêncio. Eu estava sozinho novamente, mas o medo continuava a latejar em minhas veias. Levantei-me lentamente do chão, olhando ao redor, buscando qualquer sinal daquela presença perturbadora. Mas tudo o que restava era a escuridão imperturbável. Com passos hesitantes, voltei para a sala de estar e peguei o telefone. Discar um número de emergência era a única coisa que eu conseguia pensar. Enquanto a ligação era completada, eu me perguntava se teria a coragem de contar a alguém sobre o que tinha acontecido. Afinal, como você explica uma experiência tão sobrenatural e inexplicável? Enquanto a chamada tocava, uma última pergunta ecoava na minha mente: o que mais poderia habitar as sombras daquela casa? Enquanto o telefone tocava do outro lado da linha, eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Uma sensação de vigilância persistia, como se algo estivesse observando cada movimento meu. Finalmente, a ligação foi atendida, e uma voz amigável do outro lado perguntou como poderia ajudar. Engoli em seco, lutando para encontrar palavras coerentes enquanto tentava explicar a inexplicável série de eventos que havia ocorrido naquela noite. Enquanto eu falava, a voz no telefone se tornava mais séria e ponderada. Ela explicou que eu não era o primeiro a relatar experiências estranhas naquela casa. Muitos anos atrás, o local havia sido palco de eventos sobrenaturais inexplicáveis que permaneceram sem explicação. A voz sugeriu que a melhor opção era deixar a casa, já que parecia estar impregnada com uma energia sombria que não podia ser ignorada. Decidi seguir o conselho e me afastar da casa naquela noite. Fui para um hotel próximo, onde a sensação de opressão finalmente começou a diminuir. Enquanto observava a manhã clarear, decidi fazer alguma pesquisa sobre a história da casa. Descobri que ela tinha sido construída sobre um terreno com um passado trágico, envolvendo mistérios não resolvidos e histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Com o passar dos dias, decidi compartilhar minha experiência com outros, pesquisando sobre fenômenos paranormais e buscando respostas. Conheci pessoas que tinham histórias semelhantes, experiências que não podiam ser explicadas pela lógica comum. Juntos, formamos um grupo de investigação paranormal, determinados a compreender o que estava acontecendo. À medida que explorávamos a casa, capturando evidências de áudio e vídeo, as sensações de presença e opressão eram palpáveis. Ruídos inexplicáveis, sombras se movendo nos cantos e até mesmo vozes sussurrantes foram registradas. Ficou claro que aquele local estava ligado a eventos trágicos e energias do passado. Eventualmente, nossos esforços chamaram a atenção de especialistas em paranormalidade, que conduziram investigações mais aprofundadas. Eles identificaram uma área específica na casa que parecia ser um ponto focal para essas atividades. Após intensas sessões de limpeza e rituais, a energia negativa começou a diminuir. A casa, agora livre da presença sombria que a atormentava, foi transformada em um museu e centro de pesquisa sobre fenômenos paranormais. A história que comecei a noite em que ouvi os passos arrastados se tornou parte do folclore local, uma lembrança das forças invisíveis que podem habitar as sombras. Mas, mesmo com um final positivo, a memória daquela noite permaneceu comigo, sempre lembrando que há mais entre o céu e a terra do que podemos entender. A experiência me ensinou que o desconhecido pode ser perturbador, mas também pode levar a descobertas e compreensões que vão além da nossa realidade cotidiana.